Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O Júnior Miranda tem um dos melhores canais de exploração espacial do Brasil. Ele foi indicado pelo Coronel Nora, da Força Aérea Brasileira, e é uma excelente aquisição aqui para a família Arte da Guerra, onde ele fez uma live conosco, né, a respeito do lançamento do satélite brasileiro, e foi concorridíssimo, o pessoal adorou. Então nós vamos conhecer agora, né? O Júnior vai falar alguns aspectos técnicos do satélite e vocês não esqueçam, tá? De conhecer o canal Homem do Espaço, que é dele. Vamos ver como é que foi a nossa entrevista então. Júnior, boa noite. É prazer em recebê-lo aqui no canal Arte da Guerra. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico com o lançamento desse satélite brasileiro na Índia. Então eu queria que você falasse aqui, né, para o público do canal Arte da Guerra, que são seus fãs, qual é a importância, as características desse satélite, a missão e as perspectivas para o Brasil? Está contigo. Boa noite, comandante. É um grande prazer estar aqui no Arte da Guerra, canal que eu sigo também e gosto assim de fazer parte aí. Já me considero parte aí da comunidade do Arte da Guerra aqui, que é o melhor do Brasil, né? Obrigado. Então, aí realmente é bem importante esse lançamento. Vai ser o satélite Amazônia 1, é um satélite de sensoriamento remoto, que é o tipo de satélite que é justamente feito para fazer uma varredura do território, no caso, o território brasileiro, fazer uma cobertura de determinadas áreas de interesse, para você observar desflorestamento, até áreas urbanas também você pode fazer uma análise. O sensoriamento remoto serve também para fins de pesquisa de minerais no solo, observar como está o andamento do bioma, da biodiversidade, etc. Fazer uma observação, um monitoramento visual, no caso do nosso Amazônia, através de instrumentos que a gente chama imageadores, que são câmeras, né? E que fazem uma observação, vão fazer uma observação, tal como o nome diz, né? Vai ter um grande foco na floresta amazônica, mas também fará outras passagens sobre outros pontos do território nacional, né? Esse satélite, o Amazônia 1, ele é um herdeiro do antigo conceito chamado SSR, Satélite de Sensoriamento Remoto, que já faz muitos anos foi proposto lá já há décadas atrás, quando se pensava a missão espacial completa brasileira. Então haveriam vários tipos de satélites científicos e de aplicações, e aí um satélite de sensoriamento remoto, ou seja, fazer imagens de longe do território, no caso, território brasileiro, para, como eu disse, fazer um acompanhamento ambiental e etc., até urbano e etc. E aí o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele começou a desenvolver esse satélite, que é um satélite multifuncional, porque ele se baseia numa, que a gente chama a gente até chama em inglês o bus, o ônibus, ou o chassi. Você tem um módulo padrão, que tem instrumentos de propulsão, energia, estabilização, e na parte de cima, os engenheiros do INPE deixaram um espaço para ser colocado o que a gente chama de carga útil, que no caso são as câmeras. Mas você pode trocar essa parte da carga útil, o módulo de carga útil, por outro. Você pode botar um observatório astronômico, você pode botar um observatório atmosférico, seja lá o que for. Então, os brasileiros criaram essa PMM, Plataforma Multimissão, ou MMP, Multi-Mission Platform. Eles têm até acrônimos em português e em inglês. Então, qual a importância disso? Uma das primeiras importâncias, né? Uma das
coisas mais importantes, é que esse modelo de satélite ele pode ser aproveitado para outras atividades com outros satélites. Então, desta vez, o primeiro que vai estrear essa plataforma multifuncional vai ser o Amazônia, com os instrumentos de sensoriamento remoto. Ô, Júnior, Oi. mas fala uma coisa para mim. Esse satélite, a tecnologia dele é inteiramente brasileira? Nós já temos independência, até esse estágio aqui, pelo menos, da fabricação? Nós temos uma independência bem notável, tá, nesse ramo. O satélite foi totalmente produzido e integrado no Brasil, né? É claro que existem algumas peças que você pode adquirir no mercado, mas como qualquer produtor de satélite, muitas vezes solicita alguma peça, compra alguma peça, algum insumo, né? Mas a construção, a montagem, genuinamente brasileiro, por uma equipe brasileira, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Design também do zero brasileiro, né? Aquela coisa que eu falei da plataforma multimissão, que é esse módulo de serviço com os painéis solares, né? Sistemas de controle, e o espaço em cima reservado para colocar a carga útil, também desenvolvida pelo Brasil. Então, é um satélite completo, ativo, com propulsão, com estabilização, construído no Brasil. E para uma atividade importante. Hoje em dia a gente tem vários satélites de recursos naturais que a gente chama de sensoriamento remoto ou recursos naturais. Tivemos satélites europeu ERS, Radarsat, os satélites da NOAA, a Agência Ambiental Americana de Atmosfera e Oceano, um satélite até chamado Terra, Seastar, tem um Eros, tem um famoso Iconos, que tem imagens comerciais. Então, de acordo com o tipo de necessidade que a gente tem para fazer o reconhecimento do terreno, a gente vai usar determinado tipo de equipamento. Então, a gente vai ter esse lançamento, que vai ser, esse satélite será colocado numa órbita chamada uma órbita heliosíncrona, que é uma órbita sincronizada com o Sol. O que isso quer dizer? Como é que funciona essa órbita sincronizada com o Sol, para a gente poder entender? É o seguinte, você coloca o satélite numa órbita quase polar, rodando de norte a sul, polo a polo. Sim. Ele vai estar inclinado em relação ao Equador. Se a gente pegar um transferidor e colocar o zero no Equador, ele vai estar inclinado a 98,4 graus de inclinação. Então ele vai ficar quase polar. Nós temos vários tipos de órbita. Órbita equatorial, órbita altamente elíptica, órbita geoestacionária para os satélites de comunicações lá a 36 mil quilômetros. Temos órbita polar para satélites espiões e órbita polar para satélites de observação terrestre, e essa órbita heliosíncrona, que ela é calculada de maneira que todo dia o satélite vai passar por determinado ponto pré-programado da Terra com as mesmas condições de iluminação. Ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, concatenado com o giro da órbita deste satélite em órbita polar, ou seja, praticamente de norte a sul, vai garantir que ele sempre passe por determinada área, em determinado intervalo de dias, tipo, 5 em 5 dias ele passa sobre a Amazônia. Aí ele abre a câmera, faz uma série de imagens, ele fotografa, digamos assim, uma grande área da Amazônia, com uma boa resolução, e dali a outro período de tempo, ele vai revisitar, que é o que a gente chama, o período de revisita. Dali, digamos, 5 dias, ele volta novamente a passar, vamos dizer, por exemplo, sobre a Amazônia, com condições ótimas de iluminação, e vai fazer mais uma sessão de fotografias, de imageamento.
Então, e ele pode passar, ele vai passar por outras, de acordo com a rotação da Terra, ele passará também forçosamente por outros países. Tá? Ele também pode, se fosse necessário, se quisesse fazer imagem de outro país. Mas ele é dedicado a fazer imagens da Terra. Nós podemos alterar a órbita dele quando necessário? A gente consegue. É possível alterar, só que não será desejável. Ele será colocado numa órbita de aproximadamente 752 quilômetros. É essa órbita que ele precisa para que ele fique heliosíncrono, ou seja, o movimento dele em torno da Terra, combinado com o giro da Terra em torno do Sol e o giro da Terra em seu eixo, que vai dar esse período de revisita e com a iluminação. Então, ele não vai precisar mudar de órbita. Ele não vai precisar disso. O que ele vai precisar é fazer pequenos ajustes, devidos aí à interação gravitacional e etc. Ele tem propulsores para pequenos ajustes, só para garantir a estabilidade dele e que ele aponte as câmeras na direção correta. É legal também a gente saber que o satélite, ele tem, entre as maneiras de se estabilizar, ele tem as chamadas rodas de reação, que são os giroscópios que giram a altíssima velocidade, e pelo movimento giroscópico, ele, digamos assim, ele entorta a direção, a atitude do satélite até a posição desejada. Ou seja, você não precisa acionar os motores, os microempuxadores, como a gente chama, os micromotores que dão pulso, né? Sim. Não precisa. Você liga a roda de reação, o giroscópio, e pelo torque, ele coloca o satélite na posição correta. Isso gasta eletricidade, mas o satélite tem 2 painéis solares que geram mais de 1000 watts. Eletricidade você consegue repor, mas o combustível não, né? Exatamente, ele carrega hidrazina, que a gente chama de monopropelente, né? É um composto tóxico e corrosivo, e que essa hidrazina fica num tanque pressurizado, são 45 quilos de hidrazina, fica num tanque pressurizado. Quando é necessário, eles abrem a válvula, essa hidrazina passa por uma tubulação, passa num catalisador e ali ela detona e faz os pulsos de motor. Mas ele vai usar, esperemos que ele use bem pouco desse recurso, né? Porque ele vai ficar sempre, a tarefa dele é manter o imageador, a câmera, a WFI que a gente chama, apontado para a Terra. E, em termos de sensoriamento remoto, a gente tem uma classificação, digamos assim, que são satélites com equipamento de imagem de baixa resolução, ou seja, ele consegue resolver, ou seja, discernir objetos de 1 quilômetro ou mais, sistemas de resolução média, que ele discerne objetos de 100 metros a 1 quilômetro, sistemas de alta resolução, que ele discerne objetos de 5 metros a 100 metros, e sistemas de altíssima resolução, que é menos de 5 metros. Ou seja, ele lá de cima, um satélite com excelente resolução, consegue ver um carro, identificar o tipo de carro. Isso já nos satélites espiões, eles conseguem até ler uma placa de um carro e etc. No caso, o nosso satélite tem 60 metros de resolução, que é suficiente para discernir volumes de floresta, campos arados, os entornos de cidades e etc. Né? Ô, Júnior, mas deixa eu te fazer uma pergunta que é muito importante. Qual a perspectiva que esse lançamento de satélite ele abre para o Brasil, não só para a indústria, mas para as perspectivas estratégicas para o país também? O que a gente pode avançar com esse lançamento? O que ele marca? O que esse lançamento marca para a gente? Onde a gente pode chegar? Excelente pergunta. Por quê? Porque o Brasil passa a oferecer um chassi, um bus, um ônibus para
que possivelmente aí um cliente, ele chegue aí para o Brasil, vamos supor, fazer um cenário assim, vamos imaginar um cenário, o cliente precisa de um satélite de observação terrestre, ele até, vamos dizer, ele já tem a câmera, mas ele não tem o ônibus, ele não tem o módulo de serviço, ele não tem o chassi que vai dar a estabilização, a energia, a manutenção de óptica, etc. O brasileiro desenvolveu essa PMM, esse módulo multimissão, e ele pode ser contratado para, num episódio hipotético, ser contratado por uma empresa, por um outro país, e colocar a carga útil em cima desse módulo e fornecer esse serviço aí, tal como empresas aí, a Maxar, a Astrium, a Lockheed, a Grumman, elas têm um chassi básico e o cliente coloca a carga útil, né? Isso acontece, a Thales Alenia, ela tem os buses, os ônibus, os chassis básicos, e o cliente, uma Eutelsat da vida, uma Visiona, etc. Eu quero colocar um transmissor na banda K, banda KU, etc. Eles vão lá, arrumam o satélite de acordo com o que o cliente quer, dentro da especificação, e vendem o lançamento, né? Então, outra coisa, como o Brasil vai ter esta plataforma multimissão, ele pode fazer missões científicas próprias, ele pode fazer qualquer tipo de missão, ele pode fazer científica, missão de observação da Terra, missão de astrofísica, é só trocar a parte, digamos assim, a parte de cima do satélite com os experimentos, com os instrumentos necessários. E esse satélite, ele é desejado há muito tempo, né? Porque o Brasil tem um programa em conjunto com a China, já vai fazer décadas, o programa CIBERS, ou KIBERS, o China Brazil Earth Resource Satellite, o satélite Brasil-China de recursos naturais, né? Grande parte da experiência que foi aplicada no Amazônia veio do programa conjunto com os chineses, né? E agora o Brasil, com a Amazônia, ele dá mais um passo aí na independência. É um satélite completo, ele não fica a dever em nada de sistemas semelhantes, tá? Então, coloca o Brasil como um ator habilitado, né, nesse mercado de satélite, de observação terrestre, ou de ter uma plataforma onde um cliente pode colocar a sua carga útil e o cliente se vira, a gente entrega o satélite pronto para ele. Eu estou falando, claro, numa hipótese, uma coisa hipotética, tudo isso tem uma série de protocolos a serem seguidos, mas a possibilidade, sem dúvida, existe, né? Então, é um satélite completo e complexo, painéis solares móveis, com apontamento que a gente chama, ou seja, apontar a câmera para o alvo correto. Ele tem tem baterias de acumuladores de energia de lítio, ele tem o seu próprio motor, tem a propulsão ativa, tem as rodas de reação. Então, é uma espaçonave de recursos naturais completa, podemos chamar uma estação automática de pesquisa ambiental, digamos assim, de recursos naturais, a ser lançada pelos brasileiros. Melhor que isso, só se nós tivéssemos o nosso próprio foguete na nossa própria base de lançamento. Vamos chegar lá. Mas vamos chegar lá. Mas muitos países, até a própria Índia, o primeiro satélite indiano foi lançado por um foguete soviético. O primeiro satélite canadense foi lançado por um foguete americano. O primeiro satélite inglês não foi lançado por foguete inglês, foi lançado por uma iniciativa americana, e etc. Então, até hoje, a Índia, por exemplo, que tem os seus próprios lançadores, às vezes contrata a Ariane Space para lançar um satélite deles, de acordo com o preço, de acordo com a conveniência, etc. Até chineses também. Chineses colocaram uma mini sonda
um subsatélite dentro de uma nave russa que foi lançada para Marte, a Phobos Grunt. Infelizmente, a Phobos Grunt se perdeu em órbita terrestre. Mas ela ia de carona para Marte. Então, não é assim uma coisa, um demérito, né, digamos assim, né, você lançar o seu satélite em outro foguete, de outro país. Mas o interessante, vamos torcer para que a gente tenha o nosso foguete. Nós já temos uma excelente plataforma, é um satélite de bom peso, tem 637 quilos, é um satélite na classe aí, não, satélite, digamos assim, pequeno a médio, para o tamanho atual, 600 e tantos quilos, e multimissão, né? Você, como eu falei, o cientista brasileiro pode trocar a parte de cima por qualquer outro equipamento científico, né? E o Brasil já demonstrou com esse satélite, vamos torcer para que esse lançamento dê certo, né? Que ele consegue produzir uma espaçonave de última geração, é uma espaçonave de alta performance, né? E com o material todo feito aqui, satélite feito em alumínio, com materiais compostos, com isolamento térmico, com tudo que um satélite, você olhando o satélite, você olhando o Amazônia, olhando qualquer outro satélite, quem é desavisado pensa que é um satélite estrangeiro, né? E para mim é um orgulho grande ver o Brasil com esse tipo construindo uma espaçonave dessas, né? E possivelmente abrindo futuramente, aí, como eu falei, oportunidade para fornecer esse serviço de construção de satélite, desde que atingindo todos os protocolos, né? Perfeito. E os instrumentos científicos também, como eu falei, a câmera, né, WFI, também, tudo feito pelo brasileiro, tudo feito pelos brasileiros. Perfeito. Ô Júnior, deixa eu te falar um negócio. Eu quero agradecer, então, a sua participação no canal de Guerra, e já vou dizer o seguinte, vai ficar um convite aberto para você retornar aqui, você está fazendo um trabalho sobre satélites espiões aí, né? A gente vai te trazer aqui no canal para você falar disso daí, tá ok? Beleza, perfeito, comandante. Estamos aí à disposição, tá? Pode contar comigo aí a qualquer hora aí, para ser parceiro mesmo do Arte da Guerra, juntos pelo Brasil. Tá, pessoal, vamos inscrever no canal Homem no Espaço. Obrigado, Júnior. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não vamos esquecer de se inscrever no canal Homem do Espaço. O link está aqui na descrição. E eu lembro que hoje ainda tem live e live exclusiva para membros do Clube de Canais. Se você não é membro ainda, se inscreva. 19 horas tem live aberta e 21 horas live exclusiva para membros do Clube de Canais. Então eu encontro vocês nesse evento, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.